Você aí que está começando a se interessar por tatuagem não só como cliente, mas também como possível tatuador, você está no vídeo certo. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês 5 dicas muito importantes para que vocês possam dar início na carreira de vocês como tatuadores. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para vocês darem um like aqui embaixo no vídeo, logo de início. Caso vocês não gostem do vídeo, vocês podem retirar o like depois e também se inscrever aqui no canal. E mais importante, me seguir no Instagram. Esse arroba que está aqui embaixo também, então é só você me seguir lá que vocês vão acompanhar o meu trabalho. Caso você seja cliente, você pode entrar em contato comigo também para ver sobre orçamentos. E vocês podem me chamar também para tirar dúvidas diretamente comigo via direct. Então vocês podem me seguir lá e tirar as dúvidas que vocês quiserem. Beleza? Bom, então vamos lá. A primeira dica que eu dou pra vocês é aprenda a desenhar. Nesse quesito, no mundo da tatuagem, existem algumas opiniões separadas. Por exemplo, muitas pessoas dizem que você não precisa saber criar desenhos, afinal tatuagem nada mais, nada menos é do que pura técnica. A pessoa que fala isso não tá errada, mas também não tá completamente certo. Porque não adianta nada você ser um bom aplicador se você não é um bom artista. Afinal, o que hoje em dia faz mais os artistas serem diferentes uns dos outros seria justamente o estilo de arte que eles fazem. Lógico, se você gosta de trabalhos... Se você é cliente, gosta de trabalhos mais normais, por exemplo, uma imagem realista, de alguma coisa que não seja tipo muito arte em si, é muito mais técnica. Caso você queira atender clientes desse tipo, então você não precisa realmente saber ser um bom artista, você tem que ser um bom aplicador, um bom técnico na hora de aplicar o pigmento na pele do seu cliente. Mas eu recomendo muito que você seja um bom artista, afinal é isso que vai fazer você ganhar mais dinheiro do que os outros, dependendo da situação. Isso de forma banal dizendo, afinal não é só de dinheiro que a gente pode viver, a gente tem que viver da nossa arte e gostar de fazer aquilo lá. Afinal, se você está trabalhando com qualquer outro serviço, qualquer outro tipo de arte, só porque você tem que trabalhar com aquilo, então você está trabalhando errado, cara. Você tem que gostar de fazer aquilo, você tem que apreciar aquele momento, gostar de aplicar na pele, gostar de tirar uma foto, gostar de gravar um vídeo, gostar de gravar áudio, gostar de tocar guitarra, qualquer coisa que seja relacionada à arte, você tem que gostar daquilo. Afinal, se você não gosta, não adianta nada, você trocou 6 por meia dúzia no quesito de trocar de emprego para trabalhar com arte. Então aprenda a desenhar primeiro, pega todas as manhas que você precisa para você ter aquele seu estilo específico de arte, para que assim você consiga ter um destaque a mais na hora de criar suas artes para ir para a pele dos seus clientes. A dica número 2 que eu dou para vocês é que vocês não se afobem, não se desesperem e não comprem nada antes da hora. Vocês precisam estudar também sobre técnicas de aplicação, técnicas sobre traçado, sombreado, estilos diferentes de tatuagem para que você possa ver qual é o melhor que você se encaixa. Então todos esses quesitos, todas essas pequenas coisas que vocês vão aprendendo são muito importantes para que você possa, começar na tatuagem já sabendo mais ou menos o que você gostaria de fazer, sem precisar, testar na pele dos seus clientes para ver se você gosta de fazer aquilo ou não, aquele estilo de tatuagem ou não. A dica número 3 que eu dou para vocês é para consultar um tatuador, de preferência que seja um tatuador que você possa ter um certo vínculo de amizade com ele. Tipo, um tatuador que não seja só o seu tatuador, que seja o seu amigo, aquele cara que vai te dar um auxílio no começo, que vai te ajudar a tirar suas dúvidas diretamente com você, que vai te indicar algumas coisas que foram boas para eles no começo e que também vão te dar algumas ideias de quais materiais você deve comprar em qual ocasião, como você pode começar em tal superfície, se você começa em pele de porco, se você começa em pele sintética, em frutas. Então tenha contato com um tatuador de sua confiança que possa te ajudar com isso, afinal você pode aprender muita coisa pela internet, mas tendo contato direto com alguém que esteja disposto a te ajudar, facilita muito mais o seu trabalho. A quarta dica que eu dou é muito importante, que não se aplica só a esse tipo de segmento, não se aplica só a tatuagem, se aplica a ser um músico, a ser fotógrafo, a todo tipo de arte, não só de arte, mas também em qualquer tipo de ramo. Invista pouco em equipamento. Com investir pouco, eu não quero dizer para você não investir o que você acha que tem que investir. Eu só digo que você não tem que se afobar, achar que você tem que comprar as coisas mais caras só de início, só porque o tatuador profissional que você conhece usa. Afinal, esse tatuador que hoje é um profissional, no começo também foi um aprendiz. E no começo ele não tinha condições de comprar as coisas mais caras. E mesmo se ele tivesse, não é recomendado você gastar tanto em coisas que você não sabe se você vai se adaptar bem ou não. Em qualquer tipo de segmento. Por exemplo, eu quando tentei virar fotógrafo, eu investi em uma câmera, intermediária básica. Você não pode investir em uma coisa muito cara que vai, te fazer desembolsar muita grana, porque numa dessa você não gosta daquele tipo de ramo e você vai ter que vender por um preço abaixo do que você pagou e acaba saindo com prejuízo. O mesmo pode acontecer com tatuagem, então não invista tanto assim, invista o suficiente para que você consiga ter a pegada daquilo, para ver se você vai curtir fazer daquela forma
E não necessariamente você investir pouco em equipamento de tatuagem significa que você vai gastar em equipamento ruim. Hoje em dia, o mercado brasileiro tem muitas máquinas baratas e boas que vocês podem comprar. Equipamentos legais como fontes, clipcords, cabos RCA, bicos descartáveis, agulhas de diferentes tipos, tamanhos, de formas diferentes de trabalho. Ou seja, é uma gama enorme de possibilidades que você tem para poder investir o suficiente para que você não tenha um prejuízo muito grande e também para que você não invista tanto no começo e acaba se quebrando precocemente. Uma quinta dica que eu dou é uma dica importante que alguns canais na internet falam que você não deve investir, mas que eu penso o contrário. Você tem que investir nesse equipamento, afinal, você precisa de uma coisa que seja boa para que você, consiga experimentar um pouquinho de cada tipo diferente de tatuagem. Esses canais falam que você não pode, de jeito nenhum, comprar em específico uma máquina, a máquina híbrida. Sendo que, na minha opinião, justamente a máquina que você precisa comprar. Afinal, uma máquina híbrida possui justamente a única função para a qual ela é dado o nome. Ela tem que ser híbrida, você tem que testar todos os tipos diferentes possíveis de artes, de trabalhos diferentes, para que você consiga se adaptar em qual deles você seria melhor ou pior. Obviamente, eu bato na tecla de que uma máquina híbrida não substitui uma máquina de pintura própria para pintura, não substitui a máquina para traço própria para traço. Uma máquina híbrida é basicamente a máquina do iniciante. Você começa com uma máquina onde você consegue experimentar vários tipos diferentes de traço sem ter que comprar uma máquina específica para aquele tipo de trabalho. Então você tem um gostinho ali de como funciona para você fazer um bom traço contínuo, uma pintura sólida. Afinal, se você já começasse com uma coisa, por exemplo, você compra uma máquina para traço. Para fazer traços ela é maravilhosa, mas para pintar você vai arregaçar a pele do seu cliente, não vai saber o que está acontecendo, ele vai sofrer pra caralho da sua mão e você vai ficar perdido. Se você pega uma máquina híbrida, você investe uma quantidade, sei lá, no máximo R$500 só na máquina, coisa que caso você fosse comprar uma máquina de traço e uma máquina de pintura, você gastaria 500 em cada, o que seria já R$1.000. E caso você não queira fazer esse tipo de trabalho, você não queira ser tatuador, você teria que vender essas duas máquinas. Ou seja, não é legal você ter que investir, em uma máquina específica para cada coisa. Não é legal você começar com uma máquina rotativa também. Por exemplo, falam que você tem que começar com uma Electra Pop. Não é ruim você começar com uma Electra Pop, porém não é muito recomendado também, porque você não vai sentir o peso da máquina na sua mão, você não vai saber configurar uma máquina, você tem que fuçar em tudo desse mundo enquanto você tem a possibilidade ainda. Você não está precisando ganhar dinheiro com aquilo. Você está trabalhando com outra coisa ainda, você está usando o seu tempo livre para estudar tatuagem, então você pode fazer a cagada que você quiser, você não vai ter problema. Então você pode fazer todas as suas experiências usando uma máquina híbrida, que é uma máquina pesada, é uma máquina de bobina, ou seja, uma máquina que treme bastante, é uma máquina forte, só que não é tão forte quanto uma máquina rotativa que pode machucar mais a pele de um cliente seu. Então caso você faça traços com ela, você vai ficar mal acostumado porque você nunca pegou uma máquina de bobina antes. E aí quando você for fazer um trabalho de verdade em uma pessoa usando uma máquina de bobina, caso você não tenha outra opção, você vai ficar a ver navios. É a mesma coisa de você começar a tirar fotos com uma câmera de 30, 40 mil reais, ou então aprender a tocar guitarra, uma guitarra extremamente boa, que quando você passar perrengue com um equipamento de trabalho, ou então com um instrumento de custo menor, você vai acabar se embaranando, porque você não vai ter, a experiência necessária para poder mexer com um equipamento desse tipo, desse nível baixo. Então eu recomendo que você comece baixo, comece, difícil mesmo, porque quando você começa com um equipamento que seja de difícil manuseio, que seja pesado, que tenha as suas peculiaridades e dificuldades, vai ser mais prazeroso para você quando você pegar um equipamento melhor. Por exemplo, comigo, eu comecei com uma máquina híbrida, depois da máquina híbrida eu tive uma Nanodial, ambas são máquinas de bobina, e depois disso eu comprei uma Transverse Nano, que eu já fiz vídeo, tá aqui no card, inclusive, caso você não viu ainda o review da Transverse Nano. E, cara, foi uma das melhores coisas que eu poderia ter feito, afinal eu aprendi como funciona uma máquina de bobina, aprendi como eu devo fazer a pigmentação e o traço na pele de uma pessoa, e com a máquina Transverse Nano, que é uma máquina muito mais sofisticada, muito mais chique, digamos assim, foi extremamente mais fácil, adiantou muito o meu trabalho e foi muito melhor para mim. Afinal, eu comecei com algo que é muito difícil e fui para outra coisa que era bem mais fácil de se trabalhar. Então, você tendo essa evolução, degrau por degrau,
vai ser muito melhor para você no seu aprendizado, ao invés de começar já do que é fácil e achar que vai ser sempre fácil. Enfim, essas foram as minhas 5 dicas para esse vídeo, caso você esteja começando no mundo da tatuagem. E caso você tenha alguma outra dúvida, pode deixar aqui no campo dos comentários que eu vou ler. Posso responder nos próprios comentários, mas se tiverem muitas dúvidas, eu faço um outro vídeo respondendo essas dúvidas também, para que eu possa ajudar mais pessoas aqui em vídeo. Se você curtiu o vídeo, se você não deixou o like no começo do vídeo, você pode dar o like agora e se inscrever no canal para mais conteúdo de tatuagens e afins. E também, de novo, me seguir no Instagram, é esse arroba que tá aqui embaixo. Você pode me seguir lá, conversar comigo, tirar dúvidas diretamente comigo via direct e muito mais. E no mais é isso, muito obrigado pela sua view e tchau!